texto. O texto é apenas um elemento, um dado, um símbolo, que é posto para a gente interpretar, e nessa interpretação que se faz, obtém-se a norma que resulta desse texto legal. Nosso trabalho é feito nessa perspectiva. Muito bem. Como é sob essa perspectiva, vamos analisar as coisas como elas devem ser analisadas, né? Então, primeiro, nós temos aí como roteiro de aula o próprio texto da lei, trabalhando em cima daquela concepção que a gente trabalhou para a teoria do processo, e aqui nós vamos trabalhar dentro daquela mesma visão, agora com relação a cada um dos instrumentos processuais coletivos, como a gente fez rapidamente com relação às ações coletivas do Código do Consumidor, que eu falei rapidamente, tendo em vista que nós já tínhamos analisado os dispositivos exaustivamente. Então, eu procurei apenas colocar, fazer uma sistematização para se visualizar que aqueles dispositivos que se tinha analisado, eles, na realidade, tratavam de ações específicas do próprio Código do Consumidor e do processo coletivo voltado para o Código do Consumidor e para a proteção dos direitos do consumidor. Ok? Bom, a lei é a 7347, como eu já falei, de 24 de julho de 85, né? A Lei da Ação Civil Pública. Eu falei aqui para vocês que que nós íamos começar a desenvolver o trabalho sobre as ações coletivas em espécie, partindo primeiro das ações coletivas do Código do Consumidor e depois iríamos analisar a Lei da Ação Civil Pública. Por quê? Porque eu falei que a Lei da Ação Civil Pública foi a primeira lei que nasceu, que surgiu com uma concepção de direitos coletivos e de processo coletivo, embora ainda numa fase muito embrionária no Brasil. Boa noite para quem chegou depois aqui, que o pessoal ainda está chegando dando boa noite, então quem chegou depois, boa noite. Essa concepção, ela tem em vista o fato de ter essa lei sido estruturada, né? Sua base principiológica aqui que eu estou falando é naquele segundo sentido do que significa princípio. Nós já vimos aqui, eu passei para vocês, que princípios, dentro de um corte metodológico breve que a gente deu aqui, que é o mais importante para a compreensão da nossa matéria, o princípio é visto como início, como ingresso de uma área de ciência, de uma área de conhecimento, uma primeira visão de princípio. A segunda visão é exatamente o princípio servindo como base estruturante, como pilastra, como sustentação da ordem jurídica posta, do direito dogmático, do direito posto, não é isso? E princípio, no terceiro sentido, como norma, né? Princípio como regra, princípio que deve ser analisado à luz de disciplinamento da própria matéria, de aplicação e efetividade do princípio, não ficando apenas naquela ideia de princípio ser apenas estruturante, princípio ser apenas programático. Isso, na época que eu estudei na faculdade, era assim, mas hoje você vê, estudei uma coisa e tenho que ensinar outra. As coisas da vida, né? A gente aprende uma coisa para fazer outra depois. Mas por que é que eu cheguei a esse ponto? Porque não parei de estudar. Se eu tivesse parado de estudar aquilo que só aprendi na faculdade, eu não sabia nem que estava existindo essa modificação, não é? Então, como a gente evolui, olha, como o direito precisa de evoluir, nesses 40 anos aí do que eu vi para cá, como mudou. Aqui tem tudo, as minhas coisas que eu vi tem o dobro de idade de vocês. Então, vocês vejam como, para vocês, isso é o fim do mundo. Nossa Senhora, como é que pode
Isso foi na época que o Brasil foi descoberto? Não, não. Mas o Brasil não parou de ser descoberto. Tá aí, nós estamos descobrindo as coisas ainda. Tá vendo? No momento, estamos ainda em descoberto, tá certo? Muito bem, minha gente. Então, olha, por que é que eu falo da base estruturante? Da parte do, do Instituto da Ação Civil Pública, que foi visualizado sob um campo doutrinário, voltado já para uma ideia de direitos coletivos, de processo coletivo. Porque esta lei ela foi precedida de um estudo de análise doutrinária da época, logicamente, tudo levando em consideração a época. Isso foi há 31 anos atrás, essa lei é de 85, 31 a 35 anos. Ela foi estudada para ser elaborada e só veio a surgir em 85, mas ela foi estudada aí entre 82, 81, 85, tá vendo? Então tem aí 21, 26 a 30 anos ainda, tá? Isso para um instituto jurídico é um recém-nascido, é um embrião ainda. A fase de conhecimento ainda precária, ainda temos algumas dúvidas e algumas coisas eu venho sempre pondo aqui. Da agora em diante, nessa lei da ação civil pública, nós vamos trabalhar muitas situações de incompreensão que se tem ainda dessa lei. Bom, mas ela foi precedida de um estudo interessante. Foi Ada Pellegrini, de novo, que era coordenadora do grupo de estudo dessa lei, do anteprojeto da lei. Por volta de 82, 83, ela realizou um congresso em São Paulo, né? Um congresso para o estudo do processo coletivo, dos direitos coletivos, do processo coletivo. Nesse estudo, ela trouxe autores italianos, espanhóis, americanos, franceses, de vários países, e os brasileiros. E pediu a todos eles que trouxessem os trabalhos por escrito, porque ela queria muito que ficasse esse material para servir de base exatamente para a finalidade que ela queria discutir o assunto, que era elaborar a lei da ação civil pública. E, além desses debates, desses trabalhos, os debates que ocorreram durante o Congresso, eles foram anotados e esse material compôs o que se prestou depois ela publicar um livro, que eu considero o primeiro livro de processo coletivo no Brasil, que é a Tutela dos Interesses Difusos, coordenado por Ada Pellegrini de Novo, que está lá na bibliografia, no primeiro roteiro que a gente distribuiu, que tem a base bibliográfica da parte de processos e direitos coletivos, alguns clássicos de 20, 30 anos, né? Mas tem lá e muitas obras específicas sobre o assunto, que a gente colocou aí umas, sei lá, 20 ou 30 obras para vocês terem uma ideia de como o processo coletivo também tem uma base doutrinária já, apesar de muito novo, mas já razoável, mas muito ainda incipiente, por isso carecendo de muitas análises e amadurecimento de muita coisa ainda dentro dessa seara. Bom, então é por isso que a ação civil pública tem como base exatamente essa questão relativa à estrutura principiológica, baseada já numa modernidade de direito, que era o direito coletivo, e o processo coletivo. Diferentemente do que foi a ação popular, que é de 1965, são 20 anos a mais a ação popular que tem, mas a ação popular não foi concebida sob uma base de processo coletivo. A ação popular, quando a gente analisar a ação popular, a gente vai ver que muitas coisas da ação popular ainda estão apegadas ao processo individual, principalmente com relação aos sujeitos. Não é? A própria legitimidade do processo da ação popular, ela foi, como eu já expliquei isso em aula passada, né? Ela foi baseada na teoria da representação adequada, mas muito voltada ainda, porque é uma teoria ainda muito voltada para uma visão
legitimidade no campo do direito individual, do processo individual, da legitimidade ordinária, e que o avanço maior que tinha era a representação, e o avanço maior que existia naquela época era a representação adequada, teoria da representação adequada, e foi com base nessa teoria que se criou a questão da legitimidade na ação popular. Muito bem. Então, a ação civil pública, ela tem esse primeiro aspecto que faz com que a gente venha a entender essa afirmativa que eu faço a respeito da análise da ação civil pública com uma base principiológica do direito coletivo e do processo coletivo, ok? Bom, uma outra informação importante aqui na Lei da Ação Civil Pública é a questão relativa aqui à denominação e à finalidade dessa ação na própria ementa da lei. Diz esta ementa o seguinte: disciplina a ação civil pública, a lei 7347, né? É como se dissesse, a lei disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências. Então, a ideia que passa nesse enunciado da ementa é que se trata de uma ação que visa apurar uma questão apenas de responsabilidade civil no campo dos danos morais e patrimoniais coletivos. Passa essa ideia no primeiro momento. Por isso é que o estudo do objeto, que é o primeiro elemento da demanda que nós vamos estudar na ação civil pública, é muito importante para a gente ter uma ideia do alcance, abrangência e o significado, a compreensão, o conteúdo do objeto da ação civil pública. Certo? Bom, por isso é que nós temos que iniciar a análise através dos elementos, com aquela ideia que eu já falei, repito, de se ter uma concepção da forma como se estruturou a teoria geral do processo coletivo. A teoria geral do processo coletivo foi estruturada com base no objeto, nos sujeitos e na forma. Aqui nós vamos estudar agora cada instituto jurídico, é o caso aqui da ação civil pública, cada um vai ser estudado visando exatamente trabalhar essa estrutura. Essa estrutura de quê? Dos sujeitos, do objeto e da forma, sendo que aqui é para cada espécie de processo que a gente vai trabalhando. E o que nós estudamos antes foi uma visão geral para o processo coletivo como um todo. Por isso que nós trabalhamos o objeto do processo coletivo como direitos coletivos lato sensu, quer dizer, todas as espécies de direitos coletivos que podem ser objeto de ações específicas, que são as que nós vamos estudar agora. Muito bem. Ao analisarmos o objeto da ação, veja como o legislador ele segue essa orientação do formato que eu estou dando com relação a essa estrutura dos elementos da demanda. O objeto, os sujeitos, só para dar um exemplo, olha, no artigo 1º cuida do objeto, o artigo 5º cuida de sujeitos, certo? O artigo 6º, 7º cuida de sujeitos, certo? Os artigos 10, 11, principalmente o artigo 11 em diante, ele cuida de objetos, só que o objeto quanto ao resultado. Então, olha, do mesmo jeito que eu já falei para vocês, que o Código de Processo Civil, em seus 1.072 artigos, ele está estruturado todo para trabalhar o processo exatamente nessa toada. Qual a toada? De que ele está estruturado nessa trilogia: sujeitos, objeto e forma. Todas as espécies de processo, tudo que se trabalha no Código de Processo Civil é voltado para essa estrutura. A mesma coisa nós vamos ver nos textos legais extravagantes com relação ao processo coletivo em espécie, que nós vamos estudar aqui.
porque não existe ainda um Código de Processo Civil coletivo, geral, aí nós temos que ver cada espécie de lei específica sobre aquele assunto que disciplina determinada espécie de instrumento processual coletivo. Aqui é o caso da Lei da Ação Civil Pública. Vejam aqui a análise que nós vamos fazer do objeto da ação civil pública, para vocês terem uma ideia de como as coisas são entendidas e compreendidas no campo de uma dogmática jurídica. Não é? Se nós olharmos aqui o artigo 1º, diz: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular. Olha, aqui o legislador é de 85, respeitando a ação popular, que era de 65, 20 anos antes já tinha ação popular. E respeitou, sem prejuízo da ação popular, significando dizer, a ação popular continua intacta, continua tendo o seu objetivo, sua finalidade, com seu objeto próprio, com seu fim próprio e assim por diante. Regem por as disposições desta lei as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Aí aqui, inciso 1, ao meio ambiente, inciso 2, ao consumidor, inciso 3, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Vamos ficar nesses 3 incisos por enquanto, que eu vou explicar o porquê. Bom, da forma como eu falei do enunciado da ementa da Lei 7347, aqui no artigo 1º também passa uma ideia muito limitadora, muito estreita do objeto da ação civil pública. Porque se nós estamos estudando o objeto da ação civil pública, e na hora que o artigo 1º diz que esta lei se presta a reger as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, o que é que está dizendo? Que nós estamos diante de uma lei e de uma ação que visa apenas reparação de danos morais e patrimoniais, visando apenas e tão somente essa reparação dos danos morais e materiais ou patrimoniais. Essa é a primeira ideia que vem. E mais, eu me cingi, por enquanto, a leitura desses incisos 1, 2 e 3, porque quando a ação civil pública nasceu, surgiu em 85, ela só tinha como objeto do artigo 1º esses 3 incisos no que diz respeito a essa questão da responsabilidade por danos morais e patrimoniais. Só esses 3 incisos, só era disso. E esses direitos aí, enumerados, eles se limitam a direitos difusos. Então, olha como objeto da ação civil pública, na leitura desse artigo 1º, e com esses 3 incisos, era altamente limitado. Presta atenção no detalhe. Primeiro, era uma ação apenas de responsabilidade de danos morais e patrimoniais causado a essas espécies de direitos, e direitos unicamente difusos. Então, não se trabalhava a ideia de direitos coletivos em estrito senso, nem de direitos individuais homogêneos. Essa foi a primeira ideia, isso extraindo-se uma leitura só do artigo 1º. Não é? Bom, quando foi em 90, em razão da Constituição Federal e do Código do Consumidor, aí veio o inciso 4. Aí diz que esta ação visa a reparação de danos morais e patrimoniais causados em razão da violação a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Olha, o que o legislador colocou aqui nessa enumeração do inciso 4? Outros interesses difuso ou coletivo, qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Aquilo que estava na Constituição, lá no artigo 129, inciso 3, que nós já vimos quando tratamos da questão da legitimidade do Ministério Público, que foi o que inicialmente se imaginou que o Ministério Público, nenhuma ação civil pública, só tinha legitimidade na defesa de direitos e interesses difusos ou coletivos.
E aí, por essa leitura pura e simples aqui, não é? Nós temos a exclusão, aí por isso é que existiu e ainda existe um preconceito muito grande a se aceitar uma ação civil pública, tendo o Ministério Público como legitimado na defesa de direitos individuais homogêneos. Por quê? A leitura de determinados dispositivos isoladamente levam a esse pensamento, a essa conclusão, a se raciocinar dessa forma. Mas nós estamos iniciando ainda uma análise do objeto da ação civil pública. Por aí vocês vão tirando que vai ter mais novidade na frente. Bom, então, minha gente, se a gente terminasse de ler o objeto da ação civil pública aqui, nós só iríamos imaginar a ação civil pública como sendo uma ação de reparação de danos, danos morais e patrimoniais coletivos, em matéria de direitos difusos e somente com relação ao meio ambiente consumidor e a direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E ainda de interesse difuso coletivo. Continuava só voltado para os interesses difusos coletivos. Visto até aqui, só iríamos alcançar isso. Bom, depois veio em 2001 o inciso 6º, a ordem urbanística, veio depois em 2011 a infração da ordem econômica pela Lei 2.529 e em 2014 a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público e social, do inciso 7º, a honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, pela Lei 2.966. E no mesmo ano, ainda pela Lei 13.004, tudo de 2014, ao patrimônio público e social, certo? A ordem urbanística incluída pela medida provisória 2180. Né? Daqui a pouco eu vou falar dessa medida provisória quando a gente analisar o parágrafo único do artigo 1º. Vou explicar o problema dessa medida provisória e por que está aqui como medida provisória também. Bom, então, aqui, minha gente, nós temos o quê? Nós temos um acréscimo de outros direitos coletivos albergados como objeto da ação civil pública voltado para a responsabilidade por danos morais e patrimoniais. Então, foram acrescidos aí qualquer interesse ou direito coletivo, não só mais aqueles 3 inicialmente elencados nos incisos 1 a 3, por infração à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social. Então a ação civil pública ampliou bastante aí, professor, o objeto desta ação. Ampliou, mas ainda ficou muito limitado. Por quê? Porque estava limitado a direitos difusos e coletivos. Coletivos aí entendido, os coletivos estrito senso. Não é? Segundo, essa enumeração, por mais que ela represente um alargamento do objeto da ação civil pública, esses outros incisos que foram acrescidos, não alberga toda espécie de direitos, somente aqueles direitos que estão aí enumerados, apesar de se entender de uma outra forma quando se faz a leitura do inciso 4. Qualquer outro interesse difuso ou coletivo, aí sim, qualquer outro direito difuso ou coletivo, qualquer ramo de direito que você encontrar, identificar um direito difuso ou coletivo, ele, logicamente, pode ser objeto de uma ação civil pública, uma vez violado esse direito, não é? Pela leitura do inciso 4. E aí os outros incisos passariam a ser o quê? Exemplos de situações em que o direito difuso ou coletivo estaria compreendido, mas para efeito de melhor ficar esclarecido, olha, essas situações aqui estão incluídas dentro do direito difuso coletivo, mais ou menos explicitando essa situação. Bom, feita a leitura até aí, nós teríamos a ação civil pública com esse objeto.
Porém, se a gente fizer uma leitura aí, aí vem aqui, por que é que eu uso o próprio texto legal para servir de roteiro da aula? Para poder a gente ter a visão do texto legal, não só como visão sistêmica, né? Visão macro do Instituto Jurídico, como também uma visão de ordem jurídica, que nós vamos comparar esse texto, alguns textos aqui da Lei da Ação Civil Pública, a outros textos legais, a própria Constituição aqui, nós já falamos, não é? E aí nós precisamos saber que uma interpretação não pode ser levada a cabo analisando-se exclusivamente um texto de lei. Isso não existe mais hoje. A interpretação ela leva em consideração a ordem jurídica, o direito vigente. Isso significa dizer que as normas de um texto de lei, as normas extraídas de um texto da lei, aqui é uma colocação correta, as normas extraídas da leitura, da interpretação que se faz de um texto da lei, essas normas, certo? Elas dialogam com outras normas e os dispositivos isoladamente também não podem ser tidos como verdades absolutas, porque eles dialogam com outros dispositivos dentro da própria lei. Isso é a visão sistêmica, a visão de ordem jurídica, quando a gente dialoga o texto legal com outros textos legais, com a Constituição Federal e assim por diante, ou com outras normas de hierarquia superior e de hierarquia inferior, principalmente quando a gente está analisando normas de hierarquia inferior, como um decreto, ou de hierarquia superior, como uma lei complementar, a Constituição Federal e assim por diante. Pois bem, a gente agora, pondo a vista sobre o artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, o que é que nós vamos ver? Diz esse artigo: a ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro. Pronto. A primeira parte do artigo 3º, ele está sintetizando aquilo que está no artigo 1º. No artigo 1º, nós estamos diante de uma ação civil pública, de uma ação chamada, denominada pela ordem jurídica de civil pública, visando a reparação de danos morais e patrimoniais. Isso é uma condenação de quê? É uma condenação em dinheiro, certo? Olha aí o detalhe. Bom, mas aí vem a segunda parte desse artigo 3º. Essa é a segunda parte. Essa segunda parte, ela é que é uma parte que enriquece, engrandece, alarga o objeto da ação civil pública. Ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Olha aí agora as coisas como mudam muito, minha gente. Muito. Por quê? Porque já se está diante de uma concepção de que a ação civil pública não se presta a ser apenas uma ação que tenha como objeto uma condenação em dinheiro. Ela também se alarga para condenar, ter efeito condenatório no campo das obrigações de fazer ou não fazer. E aqui confirma-se uma afirmativa que eu já fiz reiteradamente nas aulas já ministradas. É porque vocês, não sei se assistem, mas se assistirem, e se assistiram, se assistem, se não viram, não ouviram, faço uma reposição que vocês vão ver, encontrar em mais de uma oportunidade. As ações coletivas, elas são vocacionadas, principalmente quando elas versam ou procuram proteger direitos difusos ou coletivos em estrito senso, elas são vocacionadas a resultar como efeito condenatório sempre uma obrigação de fazer ou não fazer. Já falei isso reiteradas vezes e aqui eu estou confirmando ao se analisar um dispositivo da lei. A lei aqui está, olha aí, o enunciado
normativo, o enunciado do texto legal, ele apenas está confirmando aquilo que já foi explicado, explicitado, esclarecido, é, sobre os efeitos de uma ação coletiva no campo das obrigações. E o efeito de uma ação coletiva em matéria de direito difuso, ele é vocacionado, ele tende a ser mais intensamente utilizado para o campo das obrigações de fazer e não fazer. Em razão disso, eu analisei e falei muito isso, em razão disso, e por essa afirmativa, é que foi criado o artigo 84 do Código do Consumidor. Tá certo? Por quê? Porque para o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer no sistema da Lei da Ação Civil Pública na sua origem só, era o que está previsto no artigo 11, que diz o seguinte: na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, repare aqui como é interessante esse artigo 11. O juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação de atividade nociva, sob pena de execução específica ou de combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Ora, esta era a forma de cumprimento da obrigação de fazer e não fazer da ação civil pública entre 85 e 90. Em 90 veio o quê? O Código do Consumidor. E o Código do Consumidor alargou a questão do cumprimento da sentença, alargou a possibilidade de tornar efetiva uma decisão proferida de uma ação coletiva quando resultasse como efeito a obrigação de fazer ou não fazer. Estudamos isso, analisei exaustivamente e coloquei com muita precisão e repetidamente a necessidade daquele artigo 84, a importância daquele artigo e como ele é muito mais rico do que o que está aí no artigo 11 dessa lei. Vejam que detalhe importante, interessante a respeito da matéria. Está vendo? Então, aqui, a gente já chega a uma outra etapa da interpretação e compreensão do texto legal, verificando que a ação civil pública tem um objeto bem mais amplo, primeiro, do que aquele que originariamente ela criou. Quando ela nasceu, existia, daqueles 3 incisos. Segundo, quando se faz a leitura do texto da lei, uma leitura sistemática que nós estamos fazendo, e dizendo que essa é a leitura que se deve fazer, porque essa é a forma de se interpretar um texto legal, a fim de se extrair dele a norma que dele deve resultar, é exatamente se fazendo uma análise, no mínimo, primeiramente, no campo sistemático, para ver a ordem jurídica, para ver o sistema como um todo. E olha como a gente vem evoluindo. A análise do artigo 1º, no primeiro momento, quando foi editada a lei, o texto legal, no segundo momento, com outras leis que criaram outras situações, albergaram para toda e qualquer espécie de direito difuso ou coletivo, e no artigo 3º inclui o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, aí tornou o objeto da ação civil pública o mais amplo possível. Mas vem sempre aquela questão. Professor, e cadê a ação civil pública? Então tem razão aquela jurisprudência do STJ e do Supremo, e não cabe a ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, e nem o Ministério Público pode ser legitimado nessa ação. Cadê isso? Onde é que tem? Se a gente fizer a leitura do texto legal só até aqui, e se a gente não tivesse conhecimento da ordem jurídica brasileira, a gente podia dizer, olha, a ação civil se cinge a isso mesmo. Não pode não, aquela jurisprudência está correta. Com isso, vocês
vejam o seguinte: qual é o limite da interpretação que se tem de um texto legal? O limite da interpretação que se tem de um texto legal é aquele em que os horizontes do conhecimento alcançam. Quanto mais curto o horizonte de conhecimento, menos visibilidade eu vou ter de interpretar de forma mais correta um texto legal. Olha, isso daí, essa afirmativa aí é de Barros, viu? Cuidado, é bom anotar aí. Se tiver alguém falando isso daí, eu estou criando agora. É bom ter aí uns direitos autorais. São lições profundas, viu? Com modéstia à parte, são lições profundas, certo? São lições que não se vê assim em qualquer livrinho que se compra aí de 100, os livros de 200, 300 reais, e principalmente aqueles esquemas de direitos, que é mais o direito esquematizado, aquelas baboseiras que pesam 2, 3 quilos quanto ao peso, mas não tem 2 gramas de conhecimento, certo? Não tem uma frase dessa, não, viu? E não tem uma explicação dessa, não. Essa frase ela precisa de ter um pouquinho mais de esquema de estudo. É preciso que os esquemas sejam bem ampliados. Essa é a realidade. Modesta parte aí, eu tenho que dizer isso, infelizmente, certo? Não, mas isso é para ajudar vocês, para vocês entender aquilo que eu sempre digo. É que aqui o professor tem que passar a ideia de como se deve estudar o direito. Por isso que você não sai da faculdade sabendo tudo de direito. Você não sai, deve sair da faculdade tendo uma mínima ideia de como se deve estudar o direito. Estão entendendo agora por que é que eu faço essa afirmativa? É exatamente por essa circunstância, viu, minha gente? Muito bem. Vamos continuar. Ah, professor, eu quero a resposta. E o direito individual homogêneo? Onde é que nós vamos buscar? Vamos lá. Artigo 21 da lei. Olha, eu estou logicamente já indo os artigos, porque não precisa a gente estar lendo o texto. Eu já conheço, como professor, estou indo para os pontos que já são essenciais para a nossa análise quanto ao objeto. Quando a gente não conhece o texto legal, ainda, a gente vai lendo artigo por artigo, vai anotando, vai analisando e vai extraindo. Por isso que se fosse uma lei que tivesse sido publicada ontem à noite, a gente ia ler o texto da lei e na leitura do texto da lei a gente ia obtendo informações que nós já estamos aqui apenas apontando já de forma sistematizada. Então, passemos aqui para a análise do artigo 21 da lei da ação civil pública. A propósito, esse artigo foi incluído na lei da ação civil pública através da lei 8078 de 90, que é nada mais, nada menos do que o Código do Consumidor. E o que diz esse artigo? Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Pronto, minha gente. Vocês estão vendo aí a questão do diálogo das normas, a questão da visão da ordem jurídica, a questão da visão do direito. Aliás, avisando a vocês, no Código de Processo Civil, vocês não vão ver mais, o Código de Processo Civil utilizou uma linguagem moderna, atual, bem atual. O código não fala mais de acordo com o princípio da legalidade, de acordo com a lei, não, prevista em lei, não. O código fala de acordo com a ordem jurídica, de acordo com o direito vigente. Essa é a linguagem que o código utiliza, minha gente. Reparem, e se vocês quiserem fazer a experiência, pegue alguns dispositivos do código revogado que falava determinado. Quando vocês tiverem um dispositivo que fala sobre ordem jurídica ou o direito, vocês pegam aquele mesmo dispositivo correspondente ao código anterior e verifiquem que ele vai, quando são dispositivos repetitivos, que tem muitos, né? Vocês vão ver que houve a substituição da expressão lei, pode ir lá no artigo
originário, que tem a expressão lei foi substituída por ou ordem jurídica ou o direito vigente, certo? Isso é porque hoje a interpretação não pode ser mais com a lei isolada nem com dispositivo de lei isolado. Essa ideia eu estou exatamente passando aqui para vocês nessa análise inicial que nós estamos fazendo da Lei da Ação Civil Pública. No primeiro momento, nós estamos vendo o sistema da Lei da Ação Civil Pública no que diz respeito ao objeto quanto à pretensão. Isso, inclusive, vai ser objeto da questão da prova. A questão da prova vai ser: fale sobre o objeto quanto à pretensão na ação civil pública, na ação popular, na ação de improbidade administrativa. E o objeto quanto aos efeitos, quanto ao resultado do julgamento, que são os efeitos da sentença, na ação civil pública, na ação popular e na ação de improbidade administrativa. Na primeira aula, sobre já segunda avaliação, eu já estou dizendo qual é a questão da prova. Estão vendo como esse professor é irresponsável? Ele dá a prova antes de dar a matéria, ele já passa a prova. Está vendo? Mas, logicamente, eu não vou fazer a prova antes de dar a matéria. Aí vou dar a matéria todinha. Mas vocês, se quiser, olha, vai fazendo a prova já a partir de hoje. Quando chegar na última hora, vocês vão anotando, né? Vocês vão fazendo, anotando. Se vocês anotarem, quando chegar na aula que eu disser, encerrou a matéria da prova, vocês já estão com 60%, 70%, 80% da prova, agora é só terminar, revendo alguma coisa, conferindo alguma doutrina e assim por diante, certo? Olha aí, tá vendo? Como são as coisas? São assim. O que se precisa aprender, compreender, saber, conhecer, ter contato, ver. Sem isso, não se aprende direito. Essa que é a realidade. Não se aprende direito nem por osmose, nem por inteligência. O direito tem uma vantagem: os burros também são contemplados. Tem essa vantagem do direito. Agora, ele sofre mais, trabalha mais, né? Porque o burro sempre trabalha mais, né? Por quê? Porque ele vai ter que ler mais, vai ter que despender mais tempo de estudo. O inteligente precisa de ver. Agora, enquanto eu vou precisar de 10 vezes para entender um texto de lei ou de doutrina ou de jurisprudência, um inteligente, numa leitura ou duas, ele já extrai as ideias que deve se extrair sobre aquele texto, certo? Mas aqueles que não são mais inteligentes. E se você chegar a dizer, mas professor, eu já li esse livro 2 vezes, não entendi, não tem problema não. Lê a terceira, quando você lê a terceira, diz, eu agora entendi mais alguma coisa. Quando lê a quarta, professor, eu estou entendendo bem. Quando chegar na 10ª vez, aí diz, puxa vida, professor, foi o melhor livro que eu comprei na minha vida. É porque a gente não está ainda no grau de compreensão suficiente daquela leitura que está se fazendo. Isso vai acontecer com vocês. Acontece com todo mundo, por que não acontece com vocês? Os autores dizem isso de todo o globo terrestre, por que é que aqui vocês vão ser diferentes? Não é diferente, não. Ninguém é diferente em lugar nenhum do mundo. Ninguém é diferente em lugar nenhum do mundo. As coisas são idênticas em todo o mundo. Só muda as formas, os jeitos, as culturas. Não são diferentes, não. Ponham isso na cabeça também, certo? Como eu já tenho o dobro de tempo de experiência só de estudo do que vocês têm de idade, então é por isso que eu passo às vezes essas informações, tá certo? É para vocês, vão ver isso na frente, vão constatar, aquele professor parece que estava adivinhando. Não. Não, porque eu já passei por isso, certo? E a gente, logicamente, vai passando, vai vendo, e eu sei que não vale, não interessa muito, porque dá informações, lições de graça, é a coisa mais inútil que existe. Ninguém quer saber, né? Agora, se vender caro, aí talvez dê até importância, mas de graça, assim, na Universidade Federal, quem é que se interessa? Muito interesse, não, certo? Mas o futuro vai dizer, vai mostrar, e você vai passar por isso e vai dizer, rapaz, não é que aquele professor realmente
diziam as coisas que eu achava meio malucado, mas ele, na realidade, tinha até razão. Mas é o tempo só que vai ditar isso, certo? Muito bem. Então, olha, esse artigo 21, minha gente, o que é que ele está fazendo? Ele está exatamente dialogando o artigo 21, que é da Lei 7347, com o Código do Consumidor, que é a Lei 8078. Nesse diálogo, na realidade, essa doutrina moderna chama de diálogo. O que é que nós, mais clássicos e de uma visão mais de tempos mais idos, afirmamos que há uma integração, há uma interrelação das normas, certo? E essa integração, interrelação das normas, certo? Se harmonizam dentro do sistema. Então, era visto o que se chama hoje de diálogo das normas, era visto com essa explicação. É a mesma coisa, certo? E aí, o que é que nesse diálogo, nessa interrelação, ou nessa integração, nessa interação que há entre as normas, o que é que trouxe esse artigo de novo? Trouxe o seguinte: tudo do título 3 do Código do Consumidor, no que diz respeito aos direitos coletivos do Código do Consumidor, foram trasladados para a ação civil pública. Por isso é que vocês vão ver alguns autores dizendo que, com o advento do Código do Consumidor, houve ali um momento de instauração de uma estrutura mínima do chamado direito coletivo e processo coletivo. Então, essas duas normas, ou esses dois textos legais, a Lei 7347 com a Lei 8078, passaram a compor a subestrutura do processo coletivo, do processo civil coletivo no Brasil, ali. Visto hoje essa estrutura que estava sendo montada, vamos dizer assim, naquele momento histórico, hoje ela está enriquecida por muitas outras leis que nós vamos ver. Né? E ali também já estava enriquecido pela própria Constituição Federal. Olha aí a questão da visão sistêmica do próprio texto legal quando a gente analisa o artigo 1º, 3º e 21. Essa é uma visão sistêmica do próprio texto legal. O que é uma visão do ordenamento jurídico, quando eu estou comparando com outros textos legais e com o texto constitucional. E aqui nós estamos fazendo isso também. Estão vendo como é que se interpreta, como é que se trabalha com a dogmática, mas dentro de uma visão de compreensão e interpretação das normas. E aí é isso que explica, minha gente, determinadas posições doutrinárias, determinadas jurisprudências ou determinados julgados que são proferidos e são afirmativas que são feitas com base na análise de dispositivos legais e de forma isolada, certo? De forma isolada. Então, muita gente diz, por exemplo, que aquele artigo 98, com relação à ação, à execução de obrigação de pagar em matéria de consumo, só se aplica ao Código do Consumidor porque está previsto no Código do Consumidor. Esse intérprete aplicador não está sabendo que o direito não é só uma lei, pelo amor de Deus. Não se deve se analisar só na perspectiva de uma lei. Nós temos que analisar na perspectiva do direito vigente. Não é? Um outro intérprete pode dizer que o artigo 84 se aplica em matéria de consumo, mas não se aplica na ação civil pública, porque lá na ação civil pública não tem um artigo 84? Tem! Aonde, professor? O artigo 21, quando ele diz que se aplica o título 3 do Código de Defesa do Consumidor. Olha, vem o artigo 84, vem o artigo 81, parágrafo 1, com as três espécies de direito, aí aqui é que eu quero chegar à conclusão de que a lei da ação civil pública tem como objeto também os direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque o título 3 do Código do Consumidor está inserido dentro da lei da ação civil pública. Onde é que está isso, professor? Está aqui no artigo 21.
Estão vendo como são as coisas? Está inserido. E aí, o que tem no Código do Consumidor que eu posso aplicar na ação civil pública, eu aplico. O que tem na lei da ação civil pública que eu posso aplicar no Código do Consumidor, eu aplico. Ou seja, o direito vigente é que vai me dar amparo a entender, compreender determinadas coisas que não, às vezes não se vê, não se enxerga, não se conhece. Então, nós precisamos, primeiro, conhecer o texto legal na sua completude, quando se trata de um determinado texto legal. Segundo, nós precisamos conhecer a ordem jurídica vigente em um país, a partir da Constituição Federal e as leis que cuidam de assuntos correlatos, que guardam certas identidades ou total identidade, para poder se entender o direito como direito vigente e não como análise de dispositivo legal ou de uma lei isoladamente. Então, minha gente, vejam que aí eu estou passando para vocês hoje. Olha como a análise do texto legal, quando ela é feita dentro de uma visão de interpretação da norma, como ela deve ser realizada, ela se torna enriquecedora a análise do texto legal. É diferente daquele professor, daquele autor de um livro que diz o artigo tal de, olha, artigo 3º da ação civil poderá ter objeto a condenação de dinheiro ou cumprimento da obrigação de fazer. Aí, olha, o artigo 3º se refere ao cumprimento da obrigação de fazer, que a ação civil pública pode, e a condenação em dinheiro. Pronto, aí fica nisso. E repetindo, o comentário às vezes sai mais de repetindo o que está escrito, ou às vezes dizendo menos do que está escrito. Quantas vezes vocês não compram? Nós, vocês não, nós. Livros caros de autores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília. Mas esses autores são. Esses daí sabem que são lá do Sul. Não, que não aqui. O pobre coitado de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Barros, escreveu o quê? Não escreveu. Eu vou escrever, que ninguém vai comprar livro meu, que não vai. O preconceito nordestino não vai fazer com que meu livro seja vendido, certo? Nem para o Nordeste. Eu vou escrever nada, livro nem nada. Agora eu sei e digo, como professor, eu passo a lição, eu passo a informação. E desafio qualquer professor de qualquer parte do Brasil e do mundo sobre a matéria, sobre o assunto e sobre a forma de como eu análise. Não tenho nenhuma sem cerimônia também de dizer isso. Que eu já vi em todo canto do Brasil e do mundo, eu já falei, já ouvi, e não tem nada diferente. Pelo contrário, eu vejo muita pobreza de conhecimento do Brasil e do mundo, desses lugares que se diz desenvolvido, certo? É o que eu vi muito na minha vida. Então, todos nós somos capazes. Outra lição que eu passo aqui para vocês. Todos nós somos capazes. Nós não devemos ser copiadores do Brasil, nem tangidos como gado. Nós somos capazes. Nós somos capazes. E se nós estamos fazendo o curso de direito, eu tenho que ser um cientista, conhecedor e dominador do assunto, do tema que eu sou formado. Direito. Quem sabe dele sou eu. Ora, mas de onde saiu esta história de só os outros saber e eu ter que só copiar o dos outros? Não, eu sei também. Quando eu digo eu sei, é que cada um de vocês sabe também, certo? E cada um de nós temos capacidade de saber. É só querer. Aí eu formo outra frase. Saber é querer. Querer é saber. Pronto. Também tem isso, certo? Muito bem, minha gente. Vocês estão vendo aí como as coisas devem ser vistas e analisadas à luz de um trabalho de interpretação e aplicação do direito. E esse trabalho de interpretação, ele é feito por todos nós. A interpretação e aplicação do direito não é só por um juiz, não. O juiz também faz, mas o advogado, o procurador, o membro do Ministério Público, o assessor que trabalha e vai fazer algo, ele
também discutir com o juiz desembargador com quem ele trabalha como assessor, certo? O povo, porque todos nós interpretamos a lei, porque os negócios jurídicos são realizados em razão de quê? A compra e venda de qualquer coisa na vida, ela é realizada em razão de quê? Porque você tem um mínimo conhecimento e sabe que é possível realizar aquele negócio e que o negócio deve ser realizado de tal forma, precisa ter tais e tais requisitos. O que é isso? É conhecimento que você tem, interpretação que você está dando. Você discute, às vezes, o cliente com o advogado, né? Sobre a questão de como deve ser, o advogado explica, ó, isso aqui tem que ser assim, 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 aí o cliente, mas não pode ser assim, não, eu queria fazer um negócio dessa maneira e tal. Aí ele vai ver até onde é que pode, quais são as consequências advindas em razão de ser daquela maneira, de não ser de outra maneira, o que, que traz de consequência, e assim por diante. Tudo isso é a interpretação que se faz do direito. Nós todos somos intérpretes do direito, minha gente, tá vendo? É isso também, esse detalhe. E também, quando há o julgamento, quando há não só o julgamento, mas a aplicação do direito no campo do poder executivo, de fazer cumprir as leis, de fazer realizar atos os mais variados possíveis. O que ele está fazendo, aplicar o administrador? Ele está fazendo interpretação também, certo? Então, tudo que se faz é interpretando, compreendendo, sabendo o que está fazendo. Certo? É isso. Tem esses detalhes que a gente precisa saber. Que a gente acha que só quem interpreta é o juiz, é um tribunal. Não, não, não. Todos nós, sem exceção, por mais ignorante que seja. Agora, nós temos o quê? Aqui um detalhe importante. Isso, Gadamer, que é um grande filósofo, que criou o chamado ciclo hermenêutico da interpretação, né? No campo geral das artes e tudo, e isso veio para o direito. O que é o ciclo hermenêutico da interpretação? É exatamente aquele que eu fiz agora quando analisei, e estamos analisando ainda, aí a questão do objeto da ação civil pública. Eu analisei, num primeiro aspecto, o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, depois o artigo 3º, depois o artigo 21, e cada momento desse, para a gente se cingir a esses 3 pontos, eles passaram para as nossas mentes uma visão do objeto da ação civil pública. Quando a gente lê o artigo 1º, teve uma visão do objeto da ação civil pública limitado ao artigo 1º. Do artigo 3º já passou a ter outro. Com o artigo 21, nossa, o outro já foi totalmente diferente. E aí, com isso, a gente chega à conclusão de quê? Que a lei da ação civil pública, olha a conclusão, a lei da ação civil pública hoje se presta a defender direitos difusos, coletivos, estrito senso, individuais homogêneos. Então, dizer que um membro do Ministério Público não tem legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos é ignorar totalmente a análise preliminar sistemática do próprio texto legal. Imagine o tamanho da ignorância de quem diz isso com relação à ordem jurídica vigente. Pois é, o Supremo, o STJ diz, o Supremo se apega ao inciso 3 do artigo 129, combinado com o 127 da Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal tem que fazer uma leitura constitucional. Mas a leitura constitucional que o Supremo faz, ele precisa também ter ideia da doutrina universal, ele precisa ter ideia do sistema, ele precisa ter ideia do momento histórico em que a norma foi criada, quais eram os institutos jurídicos, ele precisa ver tudo isso. Às vezes, o julgamento se dá de forma muito apressada, apesar daquelas sessões intermináveis do Supremo. O julgamento, às vezes, se dão de forma muito apressada, os votos são estudados ou feitos ali por um assessor, não dá tempo de discutir direito, a amplitude. Para se julgar um caso, por isso, minha gente, que na Europa, nos Estados Unidos, um juiz julga 10, 15 questões por ano. E é muito processo. Por quê? Porque um julgamento lá, primeiro, sobre aquela matéria, o judiciário só vai se pronunciar aquela vez. Não tem aquelas repetições de ação como tem no Brasil. Mas ele tem uma responsabilidade pesada. Ele sabe que o judiciário
está se pronunciando sobre aquela matéria. É o judiciário que está falando, não é ele, não. Porque aqui no Brasil é ele. Então, ele fala e o outro fala outra coisa, o outro vai decidindo, e assim cada um decide da forma que quiser. Essa é a bagunça brasileira. É a forma de julgar no Brasil. E aí se repete a ação, porque pode cair na mão de um juiz que tem um entendimento diferente. Olha que coisa mais absurda. Isso não existe no mundo. Isso é uma aberração. É uma aberração. Não existe no mundo. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque o judiciário está se pronunciando sobre aquela matéria. E o judiciário se pronunciou sobre aquela matéria, acabou. Isso aqui não é mais para mim, para o judiciário. Não, já foi decidido. Isso aqui é matéria. Por isso é que existe. Você veja as coisas do Brasil. Tem na lei, mas não se aplica. Se você pegar o Código de Processo Civil e verificar lá nas hipóteses de litigância de má-fé, você vai ver que repetir uma ação de direito que já foi definido pela jurisprudência é litigância de má-fé. Quem é que fala pelo menos isso no Brasil? E lá, você repetir ações que já estão definidas a matéria pela jurisprudência, ela fica sendo má fé. O que é que se faz aqui? O contrário, eu vou entrar, que é para ver se pega um juiz. E o judiciário nem está aí. Ele quer realmente que haja essa ação, que é para poder cair na minha mão, que eu não peguei ainda, para poder decidir diferente, ou por outra, invocar só a jurisprudência que tem lá. Mas eu tenho que julgar também. Se tem concepção da real finalidade de um julgador. O que significa um julgador? Um julgador não significa pessoa que está julgando, nem decidindo, nem nada. Significa falando, o Estado, o juiz falando ali em nome de uma instituição que tem que se pronunciar sobre aquele assunto. Onde é que existe essa concepção? No Brasil, e ninguém tem essa concepção. Mas a vida inteira eu falei disso, como professor e como juiz eu dizia. Mas, infelizmente, eu não. Uma, uma andorinha sozinha não faz verão, não. Né? Fiz a minha parte, mas ficou e acabou-se. Pronto. E como professor, eu tenho que passar. Se vocês tiverem a coragem de fazer e mudar tudo, era o ideal. Havendo uma mudança de pensamento, de mentalidade generalizada, é o ideal. Aí muda a visão da justiça, é outra. Aí nós passamos a ter uma verdadeira justiça. Né? Eu ensino porque tenho essa ilusão besta, sei lá, não sei quantos anos. Também não será por mim, não, mas daqui a 200 anos, quem sabe? Aí daqui a 200 anos, rapaz, Barro dizia isso há 200 anos atrás. Pois é, Barro disse isso há 200 anos atrás. Agora que está ficando gravado aí, não é aí, doutora Tanaga? Se essa gravação durar 200 anos, viu? Aí, olha, Barro disse isso aí, 200 anos atrás. Agora é que está sendo aplicado. Pois é. Eu que me importa que demore 200 anos. 300, 500, eu quero é que exista pelo menos gente lá daqui para lá ainda. Como eu acho bom existir gente agora para estudar coisas que foram ditas há 500 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil anos atrás. Olha aí como é bom. Tá vendo? Beleza. Aí hoje, olha, isso foi dito pelo filósofo fulano de tal, no século tal. Olha, agora que chegou aqui. Exatamente. Bom, minha gente, então, essas informações são muito importantes porque nós vamos ver aqui agora, fazer uma análise do parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Esse parágrafo, ele trata também de assunto relativo ao objeto da ação civil pública. Por quê? Porque ele está no artigo 1º, é um parágrafo do artigo 1º, outro parágrafo do artigo 1º, em princípio, ele só pode cuidar de objeto da ação civil pública. Né? E esse parágrafo ele foi inserido pela medida provisória, e agora nós vamos explicar aqui a questão dessa medida provisória. A medida provisória 2180-35 de 2001. Aí você diz assim, professor, mas essa medida provisória de 2001, há quanto tempo ela já foi revogada? Visto sob a perspectiva do que se entende por medida provisória, deveria se entender isso realmente. Acontece o seguinte, minha gente.
O processo legislativo de medida provisória antes de 2001 era muito diferente do que é o processo legislativo hoje em matéria de medida provisória. O processo legislativo da medida provisória antes de 2001 era assim: a medida provisória era editada e tinha validade de 30 dias. O Congresso tinha que aprovar 30 dias ou 60 dias, tinha que aprovar nesse período. O que acontecia? Primeiro, era um prazo super exíguo que o Congresso quase não aprovava nenhuma. Só aquelas medidas provisórias de grande interesse político, que todo mundo tinha interesse em aprovar, fora essas, as outras. Aí chegou um momento histórico que as medidas provisórias se tornaram um verdadeiro pandemônio no Brasil. Um volume de medida provisória muito grande, sim, mas aí era o seguinte: ela tinha validade por 30 dias. Mas aí, quando estava na véspera da medida provisória se perder o efeito, a eficácia, aí o governo poderia editar. Aí não limitava as edições. Aí ficava editando as medidas provisórias repetidamente, cada véspera. Então tinha lá uma equipe no governo, você veja as coisas do Brasil como são. Tinha uma equipe preparada só ali para ficar acompanhando as medidas provisórias que ia se vencendo amanhã, que era para já preparar a medida provisória hoje, copiar, que era para publicar no Diário Oficial amanhã, quando dissesse assim, a medida provisória não está em vigor, já tinha outra. Já tinha outra sim editada. Então nós tínhamos uma estrutura do Estado para fazer isso. Você veja o Brasil como é fantástico, né? Como nós temos uma estrutura do Estado, de 80% da despesa que o judiciário tem de bilhões de reais por ano, é exatamente para fazer petições, recursos, como é, votos, sentenças, decisões repetitivas. Ou por outro, decidir a mesma coisa de forma diferente para dizer que decidiu diferente. Pronto. Nós temos no Brasil isso. É assim. Então, nós pagamos aí alguns bilhões de reais para ter essa estrutura. Estrutura de burro, de besta, de ignorante, de subdesenvolvimento, de atraso, da idade da pedra lascada, de tudo isso. Mas é o que nós somos. Nós só temos 500 anos de Brasil. O que significa isso? Imagina, coitado. Nós somos uns recém-nascidos no mundo perdido aí da humanidade, essa humanidade que se conhece aqui do globo terrestre. Não é? Pois é. Enquanto isso, nós temos civilizações de milhares, milhões de anos. Né? Aí a história é diferente. Esses outros já estão aí um pouquinho mais na frente em termos de estrutura das coisas funcionarem. Mas lá tem um Código de Processo Civil, tem um Código de Processo Penal, tem um Código Penal, tem um Código Civil, também é do mesmo jeito. Apenas funciona de outra maneira. É por isso que eu digo, as coisas como funcionam são diferentes, embora os institutos sejam os mesmos, certo? Bom, e aí, minha gente, naquele ano estava uma coisa, um pandemônio, quantidade de medida provisória. O que é que fez o Congresso? O Congresso, vamos editar uma medida, uma emenda à Constituição, emenda constitucional, primeiro, para regulamentar de forma diferente a medida provisória. Pronto. Aí foi regulamentado através de uma emenda constitucional em 2001. Agora, essas medidas provisórias que nós temos aí dezenas de medidas provisórias para ser aprovadas. E também esse prazo que nós estamos dando aí para aprovar não vai resolver, não. Então, vamos resolver isso a lá Brasil. Vamos fazer o seguinte: essas medidas provisórias que estão aí, a gente aprova tudo pela norma constitucional, pela emenda constitucional. E foi o que foi feito. Não ia dar tempo para pegar, porque as medidas provisórias, quando elas são analisadas no Congresso, elas são transformadas em projeto, né, de lei e depois são transformadas em lei. É assim que é o processo legislativo. Mas aí o que se fez naquela época? Não ia dar tempo, não ia se fazer isso. Então faz isso o quê? Aprovou-se as medidas provisórias por emenda constitucional. Coisas brasileiras. Primeira coisa brasileira é a medida provisória. Já tem uma medida provisória no Brasil, já é coisas do Brasil. Segundo, as medidas provisórias que estavam em vigor naquela época, então elas todas foram aprovadas. Todas. Então, olha, quando você se deparar, que vale, essa explicação vale para toda a ordem jurídica brasileira. Quando você se deparar com um texto de lei anterior a 2001, que tiver algum dispositivo alterado por medida provisória número X, Y, etc.,
É porque foi uma medida provisória aprovada nessa emenda constitucional. E ela não teve número de lei, porque ela não foi transformada em projeto em lei, ela ficou com o número da medida provisória que ela estava em vigor naquele momento. E com o nome, medida provisória. E mais, você sabe por que tem esse número 35 aí? Você sabe por que é o número 35? Aqui nessa daqui é o número 35. Sabe por quê? Porque tem o número 35? É que, na medida que o governo ia renovando a medida provisória, botava medida provisória número X, traço. Quando ela, a primeira vez que renovava, 1. A segunda, 2. Terceiro. Aí significa que a medida provisória, esta medida provisória aí, ela simplesmente já tinha sido reeditada 35 vezes. Calma. Essa daí era uma das que tinha sido reeditada poucas vezes. Vocês vão encontrar texto de lei com medida provisória de 50, 55, 45, 60. Esse número na frente era o número de vezes que a medida provisória havia sido reeditada. Estão vendo como são as coisas brasileiras? Então, agora, quando vocês se depararem com um texto legal que tiver uma medida, esse legal incluído, alterado, não sei o que lá, pela medida provisória número tal, não estranho, você tem, nossa, a não ser, minha gente, que seja um texto novo e que a medida provisória ainda esteja em vigor. Nós vamos estudar uma lei aqui que é interessante, é, de, a lei de atos anticorrupção das empresas. Essa lei foi alterada por uma medida provisória. Essa daí é também um fato inusitado. Aí, se você pegar o texto que está lá, publicado pelo Palácio do Planalto, né? Eu vou trabalhar ele só para mostrar esse aspecto. Aí você vê que o texto está quase todo riscado, o texto da lei. Que danado é isso? É porque teve uma medida provisória, aí já estava nessa nova modalidade, né? Que foi agora em 2013, 2000 e, sei lá, 15, 16. Aí já estava, o sistema era outro. Então, o que aconteceu? A medida provisória que modificou a lei da corrupção das empresas, ela não foi aprovada. Aí ela perdeu a eficácia. Só que ela tinha alterado a lei quase toda, né? Tinha muitos dispositivos da lei alterados. Aí os dispositivos da lei, a lei está cheia de dispositivos na publicação do Palácio do Planalto, cheia de dispositivos riscados. Mas cuidado, ali é porque a medida tinha sido alterada pela medida provisória, que não foi aprovada, e aí voltou ao texto originário, certo? Voltou a se ter a lei originária. Então, tem essas coisas do Brasil que a gente precisa ter cuidado na hora que vai estudar também um texto legal. Até essa parte tem que se saber, senão a gente fica se questionando o tempo todo, com um grilo na cabeça, porque danada essa lei está tão riscada toda. Por isso. Aí voltou a ser o texto original. Vamos ver lá na lei, tem essa outra peculiaridade. Agora, essas de medidas provisórias, número tal, e traço, número X, aí são as medidas provisórias aprovadas por essa emenda constitucional de 2001, certo? Então, essa explicação aí para vocês verem por quê. Bom, essa medida provisória acrescentou esse parágrafo único, ou incluiu esse parágrafo único, né? No artigo 1º da lei. E o que é que diz esse artigo 1º da lei? Não será cabível ação civil pública. Olha, aqui se não será cabível ação civil pública, o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo uma limitação do uso de um instrumento processual previsto na ordem jurídica, retirada a sua possibilidade de uso por uma lei ordinária. Isso é possível? Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. O que é que significa isso aqui, minha gente? Isso aqui significa que não é cabível ação civil pública. Olha a leitura desse dispositivo. Não é cabível ação civil pública na defesa de matéria tributária, contribuição da Previdência Social,
FGTS e outros fundos institucionais, desde que esses direitos sejam, mesmo que coletivos, suscetíveis de individualizar cada um deles. Ou seja, resumindo, não é cabível ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos dessas matérias. Que matéria? Tributária, contribuição à previdência social, FGTS, etc. Certo? Não é cabível ação civil pública na defesa de direitos individuais dessas matérias. Pronto. Essa é a leitura que se faz, que se extrai desse dispositivo, é a compreensão que se faz desse dispositivo. Aí vem a pergunta, professor, isso é possível? Bom, eu entendo que não, alguns autores entendem que não. O Supremo e o STJ entendem que sim. Tá? Olha aí como são as coisas. Agora, por que é que eles entendem que sim e por que é que outra corrente entende que não? Quem entende que é inconstitucional diz que esse dispositivo da lei está violando o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prevê o princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional na defesa de qualquer lesão ou ameaça à lesão a qualquer direito. Olha aí. Visto sob essa perspectiva, em princípio, a lei, esse dispositivo da lei seria inconstitucional. E, professor, isso está muito claro, não? Olha aí, a gente às vezes não tem o alcance completo, está muito claro. Mas aí, qual foi a leitura que o Supremo e o STJ fizeram? Foi o seguinte: não é inconstitucional porque, na realidade, a ação que está sendo objeto de vedação pelo legislador é uma espécie de ação coletiva, numa espécie de direito coletivo. Como são direitos individuais, que no âmbito do direito coletivo seria um direito individual homogêneo, mas como é o direito individual homogêneo? Ele é identificável os seus sujeitos, os seus titulares. Para a ação individual não está vedada essa possibilidade. Então, o inciso 35 do artigo 5º não está violado, porque não deixa de se levar ao judiciário o direito violado individualmente. Agora, só pode ser, com essa leitura, a proteção desse direito só pode ser buscada através de processo individual, de quem se dispõe a juizar uma ação individual para buscar uma reparação do seu direito, seja ele tributário, em matéria de contribuição de previdência social ou do FGTS. Bom, minha gente, essa é a leitura que o Supremo e o STJ fazem. Por que é que eu digo que essa leitura está equivocada? Porque é o seguinte: eu penso que nenhuma lei infraconstitucional pode limitar os instrumentos processuais, principalmente aqueles previstos na ordem jurídica já expressa. Por quê? Porque a Constituição, quando trata no capítulo das garantias de direitos, ela prevê a garantia dos direitos individuais e coletivos. A proteção é dos direitos individuais e coletivos. Na hora em que eu limito, ou vedo, ou proíbo a utilização de um instrumento processual na defesa de um desses direitos, eu estou violando a Constituição, na minha concepção. Mas o Supremo diz que não, porque você pode ir buscar esse direito através de uma ação individual própria. Bom, minha gente, desse jeito o legislador pode proibir quantas vezes quiser e pode proibir genericamente a ação civil pública de qualquer matéria. Vocês vejam que isso é uma excrescência. Primeiro, você abre uma porta para uma aberração dessa. Segundo, eu acho que a Constituição está violada. O princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional para o caso concreto está
afrontado. Por quê? Porque eu estou deixando a sociedade, um direito social está deixando de ser buscado na forma que esse direito social é buscado. O direito individual homogêneo é um direito coletivo, é uma subespécie de direito coletivo. Então, eu vou e limito uma das espécies de direito coletivo, e isso não significa violar o direito. Violar o direito de quem? De todas as vítimas e sucessores que sofreram a lesão ou que estão ameaçados de sofrer uma lesão em razão de um direito dessa espécie que está posta aí, tributário, contribuição previdenciária, etc. Bom, tem uma. Aí, logicamente, se utiliza muitos outros argumentos subsidiários, subsidiando esses argumentos. Esses são os argumentos principais, né? Contra e a favor. Tem um argumento que é muito forte, que é dizendo o seguinte: olha, em matéria tributária, é um absurdo se buscar proteção de direitos coletivos tributários, porque em matéria de direito tributário, sempre uma empresa. Então, são grandes contribuintes, os valores são significativos. Você utilizar um Ministério Público, utilizar uma ação coletiva para proteger esses direitos, não, quem quiser que vá buscar seu direito, que vai poder, tem condições significativas, os valores. Olha, até certo ponto isso é verdade, mas é até certo ponto. Isso não é uma verdade absoluta. Quantas taxas de contribuições de natureza tributária de 2, de 5, de 3, de 10, 15 reais são cobradas em tipos de contas as mais variadas possíveis, de COSERN, de CAERN da vida, para falar das nossas empresas daqui, e de outros tipos de direitos que têm essa natureza, e que ninguém pode ir individualmente buscar, exatamente porque são de pequena monta. Então, aquela finalidade que tem como característica do direito individual homogêneo, que é se prestar ação para reparar, buscar, proteger um direito que individualmente tem pequena vantagem, está impossibilitado. Olha como isso é uma forma de violar o direito de todos. Aí o direito individual que eu tenho desapareceu. Está nulificado, está inviabilizado. Olha aí, meu direito individual está inviabilizado, porque eu nem posso pôr processo individual. Eu não vou buscar por processo individual, porque ele não é vantajoso, eu não tenho condições. Eu não vou gastar milhões ou milhares para obter alguns reais. E não vai poder se utilizar uma ação coletiva por uma associação a que eu pertença, ou pelo Ministério Público, por uma entidade que está legitimada lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, porque o legislador proíbe, e o Supremo disse que esta ação pode o legislador proibir. Estão vendo aí, porque é aqui o dispositivo, que esse argumento não pode prevalecer? Não pode prevalecer. Ou seja, essa análise constitucional, de dizer que é constitucional a norma, ela não abrange a análise dos direitos coletivos na sua completude. Por isso é que, se vocês fizerem a questão da prova, as questões da prova, colocando todas as características e mostrando o que significa cada característica dessa, vocês poderiam já ir para o Supremo, que já decidiu diferente dos outros ministros de lá. Tá vendo? Por quê? Porque se você analisar os direitos coletivos à luz das características que nós estamos aqui, você vai ver que essa decisão do Supremo é totalmente enganosa. E o que é que o Supremo fez? O Supremo, ou por falta de interesse, ou por interesse dirigido, porque, na realidade,
Por que veio esse dispositivo, professor? Esse dispositivo veio porque o governo teve uma época que entrava com muitas ações coletivas em matéria de FGTS, de negócio de reajuste de bancos e não sei o que lá. E aí o governo editou essa medida provisória para fugir e se furtar a responder a essas ações coletivas que tinham um ônus pesado. E aí o Supremo talvez tenha decidido aí mais no campo político do que no campo jurídico. Mas no campo jurídico, eu não tenho dúvida em dizer que é manifestamente inconstitucional. Eu não digo que é inconstitucional, não. É manifestamente inconstitucional. Certo? Agora, outros interesses, aí é aquilo que eu digo sempre aqui para vocês. Tudo isso que eu digo com relação ao direito, tudo isso que a gente faz de análise aqui, não adianta ter um julgador, por melhor que ele seja, por mais que se tenha o julgador, e por melhor que seja a norma, se você tem um julgador dessa qualidade. Se você tem um julgador com grilos na cabeça, grilos aqui vale tudo, inclusive a concepção eminentemente de política, porque toda decisão é política. Isso daí é uma besteira se dizer. Essa decisão é uma decisão política. Toda decisão é política. Daí eu não me iludo com essa história. Toda decisão é política. O problema é a carga política que deve ter uma decisão judicial. A decisão, o legislador é o intérprete autêntico. Ele tem um poder político muito mais pesado. É o que tem o poder político mais pesado, porque ele tem o poder de fazer a lei, revogar a lei e modificar a lei. É por isso que é chamado o intérprete autêntico, que, aliás, essa concepção era unicamente do legislativo e hoje tem autores que defendem como o Supremo pode dar interpretação conforme, nós vamos ver essa matéria mais lá na frente, e pode declarar inconstitucionalidade de norma, diz que o judiciário também passou a ser um intérprete autêntico. O judiciário, em princípio, não poderia, nem, em regra, também não pode criar lei, não pode criar norma, mas em alguns casos pode, por exemplo, no mandado de injunção. Então, quando ele atua no mandado de injunção, ele até isso pode. Então, o Supremo também passou a ser um intérprete autêntico. O judiciário passou a intérprete autêntico porque ele pode criar lei em determinadas circunstâncias, modificar quando dá uma interpretação conforme a Constituição e seria correspondente a revogar quando ele declara a inconstitucionalidade para retirar o texto legal da ordem jurídica. Certo? Então, olha, o que é uma interpretação autêntica? Uma interpretação autêntica é quando o intérprete pode tudo isso. O legislador pode isso de forma absoluta. Certo? O judiciário, em determinadas circunstâncias. Então, ele não é aquele intérprete autêntico na plenitude de um intérprete autêntico, como é o legislador. Tá certo? Então, minha gente, isso também precisa ser visto, precisa ser trabalhado. E aí, nesse caso desse parágrafo, o que eu vejo é que ele é inconstitucional, embora haja uma conformação muito grande com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque diz, é mesmo, muita gente é mesmo. Se eu posso ir individualmente, é. Agora você não conhece os direitos coletivos. Você que está se conformando com isso, você não conhece os direitos coletivos. Mas como é que eu não conheço, Bar? Eu digo, você não conhece os direitos coletivos em matéria tributária, que tem pequena vantagem que não vai ser através de ação individual, só pode ser através de ação coletiva. E se é verdade, exatamente em direitos individuais homogêneos, essa norma é inconstitucional, minha gente. Eu preferia que ela dissesse que aí se dissesse, com exceção das hipóteses de obtenção de pequena vantagem individual. Pronto. Aí talvez eu desse uma conformadazinha. Eu não acho que deveria existir restrição nenhuma. Mas aí, na hora em que você restringe as pequenas vantagens, olha, do FGTS, você veja que absurdo. É a maior quantidade de gente que é trabalhador. Então, ele tem. Nós teríamos duas características do direito individual que estaria violado.
É a pequena vantagem, às vezes, que os FGTS dos trabalhadores, as vantagens não são lá tão significativas, a maioria, pelo menos da grande massa, né? E, segundo, ainda seria de um hipossuficiente. Você veja como isso é uma aberração. Estariam violadas duas das grandes características do direito individual homogêneo. E eu não ia buscar isso individualmente, porque eu não vou entrar com ação. Como é que eu vou conseguir um advogado para entrar com ação para cobrar R$ 50, 100, 200, 1.000, nem isso, nem R$ 1.000. Para ele era altamente significativo, mas para um advogado não é. Para ver para o trabalhador, R$ 1.000 se representasse US$ 1 milhão lá de Bill Gates. Né? Então, mas para o advogado, R$ 1.000. Não, eu não vou entrar com essa ação. Aqui a estrutura que eu vou trabalhar, o que eu vou gastar vai ser mais do que isso. Não dá para obter a vantagem. Para você, talvez, mas tem que ser através de advogado. Olha aí. Então a pessoa fica inviabilizada de buscar o seu direito. Você já pensou um negócio desse? Ou seja, nós estamos diante de uma limitação de interpretação inadequada pela falta de conhecimento ou de extensão dos horizontes do conhecimento sobre a matéria. Estão vendo aí o que leva a isso? Isso, minha gente, é o que leva, eu acho que eu já mostrei a vocês, não sei, aquela obra de. É por isso que esse autor aqui, Carlos Santiago Nino, Carlos Santiago Nino, esse livro deveria ser um livro assim de cabeceira. É um autor argentino, Introdução à Análise do Direito. Introdução à Análise do Direito, de Carlos Santiago Nino. Ele, em um determinado trecho do livro, ele mostra como deveria ser um juiz completo que desse uma interpretação que se aproximasse da melhor interpretação possível. Essa teoria foi trabalhada por Dworkin como sendo o chamado juiz Hércules. O juiz Hércules é aquele que teria que saber tudo na vida. A mesma coisa é afirmada aqui por Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago Nino dá 9 características para um juiz ser perfeito e uma decisão sair perfeita. Tem uma decisão perfeita? Tem uma decisão única? Tem. Segundo eles, tanto do Orc como o Nino tem. Agora, o juiz teria que ser onisciente, onipresente, saber de todas as leis do Brasil e do mundo. Tem algum juiz desse? Não. Então, eles dizem o seguinte: se existisse isso, que teoricamente a gente pode dizer, se existisse isso, a decisão seria perfeita, só existia uma decisão. Porque a única decisão, a decisão correta, é aquela que é proferida de acordo com tudo de conhecimento que eu venha exaurir para chegar à conclusão da interpretação da norma. É exatamente isso. Isso que eu já falei. A norma, quando ela é interpretada com certas limitações, ela é mal interpretada e é mal aplicada, porque interpretar e aplicar, até lendo Luiz Streck diz que não existe essa distinção, interpretar e aplicar. Interpretar e aplicar é a mesma coisa, você interpreta para aplicar. Você não interpreta para ficar solto a interpretação. Se eu interpreto, qualquer pessoa que interpreta a norma é para fazer um negócio, para entender, compreender e ter efetividade. Então, interpretar e aplicar é a mesma, segundo ele, é um processo que é consequência do outro. Interpretou para aplicar alguma coisa. E se você interpreta mesmo, não, mas a doutrina só faz interpretar, ela não aplica. Ela interpreta para mostrar como você deve aplicar, ela interpreta para aplicar. Ela não interpreta para ficar a interpretação. Mas eu não vou aplicar isso daí, não, porque, apesar de você estar dizendo, mas como é doutrina, eu não vou aplicar. Ora, ele interpreta para você aplicar daquela forma que ele interpretou. Bom, é muito bom. O direito é fantástico. Agora, é preciso que a gente conheça bastante também para poder ter o domínio e ter essa tranquilidade de saber que ele é bom e fácil. Mas é fácil depois que a gente sabe, né? Antes de saber, ele é complicado. Mas tudo na vida, sem que se saiba, é difícil. Né? Mas quando a gente sabe das coisas, tudo se torna fácil. Tudo se torna fácil. Então,
Quando se tem as coisas, se torna tudo fácil. Quando se tem conhecimento, aquilo que é objeto do conhecimento se torna fácil também. Então, é como se diz, quando você tem as coisas, tudo se torna fácil. Quando você tem as coisas, inclusive conhecimento. Quando você tem conhecimento de algo, aquele algo fica fácil de também você dominar, compreender, saber e assim por diante. É assim a vida. Precisa que a gente veja. A interpretação, a aplicação do direito é isso também, minha gente. Vejam que coisas mais fantásticas, não é isso? Ufa, parece até que já está na hora, né? Rapaz, a gente começa a conversar quando está embalando e termina a aula. Olha. Mas eu espero que tenha passado hoje algumas lições aí que sejam muito importantes, viu, minha gente? Quando eu trabalho isso, o texto de lei, faço a interpretação, não é só para se entender aquele assunto, é para que você tenha uma compreensão de como é que a gente estuda direito. Então, todos os institutos jurídicos que nós vamos estudar, é dessa forma para vocês irem o quê? Se assenhoreando, aperfeiçoando e se familiarizando o máximo possível com isso. Porque quando for amanhã que vocês saírem da faculdade, não tem o professor para explicar, sai uma lei nova, como é que eu vou fazer a leitura dessa lei? Como é que eu vou compreender? Como é que eu vou interpretar? É dessa forma. É assim. Tá certo? Se for de processo, você cuide de trabalhar logo. Objeto, sujeito e forma. Aí você já vai separar as normas por esse caminho, certo? Aí depois fazer as interpretações sistemáticas, históricas, teleológicas, vai por aí afora. E assim as coisas funcionam. Terminam sendo fáceis. Terminam sendo fáceis por isso, certo? Então, não é só a questão de ler o texto da lei, é a questão de saber fazer a leitura do texto da lei dentro de uma visão interpretativa. O direito é interpretação. Aliás, os autores todos dizem isso com muita veemência, certo? Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Hoje nós trabalhamos o objeto da ação civil pública. Na próxima aula, nós vamos trabalhar os sujeitos, certo? Da ação civil pública, tá? Professor, próxima aula síncrona também? Síncrona, vamos continuar com a aula síncrona, uma série agora para o pessoal ver. Acha melhor. Da forma que achar melhor é como eu dou a aula, tá certo? Então, vamos lá. Vocês veem as aulas, porque essas aulas síncronas vão ser vai ser as aulas que vão dar a presença para as assíncronas também, viu? E a questão da avaliação. Vou ver se o pessoal que, quando fizer a avaliação, quando eu avaliar, saber se o pessoal assistiu a aula mesmo, se compreendeu, entendeu. Tá certo? Aí também a presença vai ser por ali também. Tá bom? Ufa! Ficamos por aqui hoje. Hoje é segunda, né? Boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser. E estudar até quinta-feira terminar aí o trabalho. Na quinta-feira você já tem terminado o trabalho, tudo já está depositado lá, ok, então beleza. Hoje dei mais uma série de dicas que ajudarão com certeza ao trabalho, não é isso?